Bem-vindos, aberto ao frasco do Antídoto, seu podcast de gotas de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão. Estamos aqui em mais um episódio. Eu vou dar as boas-vindas, é claro, que é o meu parceiro aqui, Luan Júnior, como vai você? Olá, como vai? Tudo bem? Privilégio estar em mais um episódio do Antídoto. E estamos aqui com um convidado especialíssimo, Carlos Bremer, da Brain for Care, que vai apresentar aqui uma coisa extremamente importante, extremamente inovadora. Hoje o programa é muito especial. Bem-vindo, como vai você? Bom dia, Pavani, como vão? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. A oportunidade é nossa, querido. Fala um pouquinho mais alto para a gente ouvir melhor e o telespectador também. Tá bom. E olha, vamos começar aqui, né? Eu quero perguntar, começa a contar pra gente quem é você, o que faz essa sua empresa maravilhosa, que é uma... Não, eu não vou nem falar, vou deixar você falar. Deixa eu antes começar, eu conheci o Carlos num curso, né, Carlos? Nós nos conhecemos num curso para que nos configurássemos melhores palestrantes. E naquela oportunidade eu conheci o cara mais inovador da turma lá, o cara mais trouxe uma tecnologia super diferente. E como nós já tivemos, né, nos nossos treinamentos, um tomograma para medir as frequências cerebrais, o Carlos toda hora pegava alguém no canto lá para fazer a apresentação do produto dele. E mais do que rapidamente eu convidei para estar aqui conosco no Antídoto. Mas antes dele falar da tecnologia especialmente, a história dele é muito legal. Então, Carlos, fala um pouquinho de você. Quem é você? Não, com certeza. Obrigado aí de novo, né, Pavor? Foi um prazer te conhecer lá também. Eu sou um empreendedor, digamos assim, em série, né? Já tive alguns empreendimentos e hoje eu estou na área da saúde. Caí por um motivo meio diferente, né? Eu tinha uma empresa de consultoria, eu sou engenheiro, tinha uma empresa de consultoria em gestão. Em 2012 eu vendi para a Ernst Young, mas eu, em paralelo, sou um dos cofundadores do Capitalismo Consciente no Brasil. E como eu fui Olha que bacana, já. Como eu fui professor da USP por uns 10 anos, eu comecei a querer fazer educação e palestra em capitalismo consciente. Eu, basicamente, ter um negócio, para algumas pessoas, não é simplesmente ter o lucro, né? O lucro é um meio para você fazer alguma coisa que você se impacta, que você se conecta com o mundo, né? Para fazer o mundo um lugar melhor. E nas minhas palestras eu usava basicamente casos americanos. E eu falei, pô, tem que ter caso brasileiro. A gente foi encontrando alguns, mas até que um dia eu falei, ó, eu vou tentar fazer um brasileiro eu mesmo, né? Junto com o grupo com o qual eu trabalhava já há mais de 20, 30 anos. Foi quando eu encontrei um professor físico meu, estava com 85 anos, e ele contou a história dele, que ele com 77 foi diagnosticado com Parkinson's. Ele, na verdade, ele tinha uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, que é um tipo de demência que você consegue reverter. Depois de um ano, ele fez a cirurgia, reverteu, e começou a estudar essa questão. Por que ninguém sabe dessa doença? São 25 milhões de pessoas no mundo, é o dobro de Parkinson. Basicamente, porque o único jeito de você medir a pressão dentro da cabeça é furando o crânio e pondo um catéter lá dentro. E aí ele começou a estudar e falou, tem que ter um jeito mais fácil. E ele provou que o seu crânio, Márcio Pavani, nesse exato minuto, ele está batendo, ele está pulsando a cada batida do seu coração, em microns, um décimo de fio do seu cabelo. Ele pegou uns alunos, criou um sensor que mede essa pulsação, que é uma onda, e fez a mesma coisa com o invasivo. E assim ele abriu uma nova fonte de informação do cérebro de forma muito simples. A nossa empresa, então, ela faz isso. Ela é a primeira empresa no mundo que consegue fazer isso de forma não invasiva, mecânica, sem dor, e consegue falar se tudo que está acontecendo dentro do seu crânio, a cada batida do coração, está em ordem ou não. Se não tiver, aí é que você pode ter sintoma, dor de cabeça, tontura, vômito e, infelizmente, até a morte. Então, nós somos uma empresa dedicada a revolucionar a monitorização do cérebro. O Carlos, quando ele me apresentou isso aí, eu pensei que fosse um medidor de frequência cerebral. Não é, né, Carlos? É um medidor da pulsação
intracraniana. É isso? Explica a diferença entre frequência cerebral e o que você mede. É uma boa. Eu vou investir uns 2 minutinhos em educar todo mundo sobre o cérebro, que é a Por parte favor. que a gente não conhece. Primeira coisa, para o nosso cérebro funcionar normalmente, ele precisa de uma garrafa de vinho de sangue por minuto. Nosso coração manda por minuto uma garrafa de 750 ml na média. A cada batida do coração, o sangue tem que passar 700 quilômetros de microartérias e veias. É um negócio incrível para alimentar 86 bilhões de nêurons. É um milagre que acontece a cada batimento cardíaco. Como é que Bacana, funciona? hein? Que coisa legal. 86 bilhões. Repete isso aí para mim, que é importante o pessoal. Vamos a lá. cada batimento cardíaco. O sangue tem que. Porque o cérebro é uma massa de nêuron. Ele não tem. Ele não pulsa, é uma massa. Então, o teu sangue Sim. tem que chegar com força suficiente para passar pelo teu cérebro e alimentar tudo. Cada milímetro quadrado cúbico do seu cérebro, ele tem que passar. Como é que ele faz isso? Ele vem com força, passa por 700 quilômetros de microveias e artérias, alimenta e sai. É um negócio incrível, cara. Eu não sabia nada disso, fui aprender quando eu investi na empresa em 2016. Isso chama perfundir o cérebro. Então, como é que funciona? O coração bate, a pressão arterial aperta as nossas artérias, né? 12 por 8, 120 por 80 é o número mágico. Ele passa aqui nas carótidas, aí ele diminui a pressão, porque senão ele explode o nosso cérebro, e chega aqui dentro com uma pressão mais ou menos de 15 milímetros de mercúrio. E aí ela passa e sai, aí vem a nova batida, ela faz isso rodar. O outro milagre é que dentro do cérebro a gente produz o líquor, que é esse líquido que passa na espinha. Sim. Então ele produz aqui, vai lá para a espinha, volta e o cérebro absorve. Então, a cada batimento cardíaco, você tem 2 ciclos acontecendo. Um do sangue, coração, veia, cérebro, coração, veia, cérebro. E o outro que é o líquido, cérebro, espinha, cérebro, então, e tudo isso é uma dinâmica. Hoje, ninguém consegue medir essa dinâmica sem ser por imagem ou pondo um catéter lá dentro. A gente consegue fazer com este sensorzinho aqui, ó. Eu boto na cabeça, Uau. eu aperto, tá? E aí eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês em tempo real o que eu estou falando aqui, só para vocês acreditarem. Vou ter que ficar um pouco quietinho, tá? Bom. Um instantinho. Tem um aplicativo no celular que faz a verificação do que esse sensor está medindo. Isso, ele desligou aqui, depois eu ligo e mostro para vocês de novo, tá? Porque ele desliga depois de 2 minutos sem funcionar. Então, essa mágica da gente poder mostrar essa dinâmica tornou a gente, mais do que uma empresa de sensor, uma empresa de dados, porque esse dado ninguém tinha. Então, quando a gente desenhou a empresa, a gente foi acelerado no Vale do Silício pela Singularity University. Quando a gente entendeu o que a gente tinha feito, ele falou: vocês criaram, na verdade, um novo sinal vital. E aí, o Márcio, que coisa louca. começou a cair umas fichas. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois e para todos os seus ouvintes aqui. Quando é que foi a última vez que você monitorizou seu cérebro? A pergunta eu vou te devolver. Quando você fez isso, né? Porque acho que dificilmente alguém fez isso. Ninguém fez. 95% das pessoas no planeta nunca monitorizaram o cérebro. A boa notícia é que vocês nunca tiveram uma lesão grave. Hoje, você só tira uma imagem ou faz a monitoração quando você tem alguma coisa grave ou uma suspeita grave. Então, a gente não monitora o cérebro. A segunda pergunta é, se você fizer um check-up de rotina, quantos dos dados do cérebro você recebe no teu check-up? Nenhum. E a terceira pergunta é, ao longo da sua vida, qual é o indicador, o parâmetro que você usa para acompanhar se o teu cérebro está funcionando bem? Se essa dinâmica está legal, não que nem a gente faz com a pressão arterial, com a febre, com o colesterol, com o PSA, com aquele monte de coisa que a gente recebe no check-up. Nenhum. Então, quando a gente entendeu que o cérebro, infelizmente, não faz parte do rol dos órgãos que a gente
toma conta em forma rotina. Não existe o termo saúde cerebral, porque a gente nem sabe o que é saudável ou não. Então, quando a gente entendeu que a gente está, digamos assim, na pré-história da saúde cerebral, a gente entendeu o que a gente tem na mão. É o primeiro aparelho simples que dá uma informação, um sinal, se essa tua dinâmica está verde, amarela ou vermelha. Para chegar nesse verde, amarelo e vermelho, nós investimos mais de 23 milhões de dólares em ciência. Então, nós temos 130 publicações em revistas internacionais, nós temos 44 patentes no mundo, e trabalhando muito nos bastidores para ter certeza do que eu estou falando hoje. E há 2 anos atrás, a gente começou a trabalhar com aplicações. Entendeu? A gente conseguiu desenvolver, nós temos Anvisa, nós temos FDA, patente, paper, estamos entrando em protocolo global. E aí agora a gente começou a escolher onde é que eu uso isso. Então, essa pergunta que eu ia fazer. Os médicos já estão começando a usar isso? Já. Então, nós temos no Brasil, nós já temos 40 hospitais usando e 60 clínicas. Os principais do Brasil já têm. Entramos agora recentemente no HC também e entramos nas UTIs. Por que UTI primeiro? Porque é lá que eles conhecem quando você tem um problema grave. Então, eles já conhecem essa informação, esse dado. A nossa novidade é que, como a gente é muito simples, ele não tem que mais ficar esperando você piorar para começar a te monitorizar. Ele já começa cedo. Você entra numa UTI, nessas que já tem a nosso aparelho, ele já começa a monitorizar e ver aonde você está, no verde, amarelo, vermelho. E aí ele consegue ir te acompanhando, se você está melhorando ou piorando. Como é que é feito hoje? É imagem. Entendeu? Ele vai tirando uma foto e vai olhando, está piorando, está melhorando, está piorando, está melhorando. Ele não pode fazer isso muito, que é da radiação, ele tem que te transportar. Então a gente revoluciona, dá uma informação super relevante de forma muito simples. Entendeu? E com isso, Carlos, a evolução do teu quadro, se o tratamento dele está funcionando ou não. E uma pergunta que eu ia te perguntar, já que ele está nos hospitais e tal, e aí vem aquela pergunta que todo mundo vai fazer, mas será que o meu convênio vai aceitar esse tipo de coisa? Porque vem, né? Ótima pergunta. A gente já tem reembolso, né? Boa pergunta. A gente já consegue ter o reembolso, né? As seguradoras hoje na UTI, elas pagam um pacote de atendimento, então se você tem uma situação, ele paga um valor X, e o hospital tem que dar conta de fazer as coisas bem feitas dentro daquele valor. Como a gente é muito barato, a gente, na verdade, gera muito mais redução do custo do que o ganho necessariamente. E há 3 semanas atrás, nós ganhamos o primeiro prêmio da Conferência de Hospitais Particulares, ao reduzir a mortalidade em 80%, a readmissão em 60% e uma redução de custo por paciente de $16 mil. Então, agora a gente conseguiu entrar na aplicação e agora nós estamos conseguindo gerar dado econômico. Tudo isso é muito novo, né? Lembra que a gente começou a fazer isso com ênfase 2 anos atrás. E já temos um cliente nos Estados Unidos, que é a Universidade da Califórnia, em San Diego, que está usando desde março, está super feliz. E agora nós estamos fechando mais 7 contratos nos Estados Unidos. Então, essa foi o primeiro lugar. Aonde é que nós estamos agora também utilizando? Que é isso que o Pavani viu eu fazer muito lá no nosso curso. Fora dos hospitais. Então, nós já somos usados em clínica, e como o caso daquele professor é uma demência reversível, eu fui em 4 congressos mundiais dessa hidrocefalia de pressão normal, e em dezembro do ano passado eu fui num asilo em Porto Alegre, junto com os nossos médicos de Porto Alegre, e monitoramos todos os idosos. Nós achamos 5 com grande suspeita de ter hidrocefalia de pressão normal, fizemos parcerias e fizemos a primeira cirurgia. Então, nós encontramos quem tem demência reversível. Por que nós encontramos? Porque hoje, o jeito de você achar que alguém tem essa doença é ela perde a marcha, a caminhada, perde memória e faz xixi nas calças durante o dia. Então, e são sintomas que vão piorando com o tempo. Todo mundo, então, fala assim, ele está ficando velho, deixa ele lá. Gente, não é verdade. Às vezes você consegue reverter. É da idade, né? É da idade. Então, quando a gente dá aquele sinal vermelho, é impressionante como as pessoas se mexem. Elas não ficam mais esperando, falar, preciso fazer algo.
Foi isso que aconteceu. Ele não andava sem andador e não queria sair da cama. Então, eu tenho um filme que deve ficar pronto essa semana, onde a gente mostra ele antes, 15 dias depois da cirurgia, ele já anda sem andador, e um mês depois ele está dançando. Desculpa, ele está dançando. A gente conseguiu reverter, né? A gente não, né? Mas a gente criou a onda para que as pessoas não esperassem mais e elas fizessem algo. Então, essa é outra aplicação no outro espectro de Quantos uso. anos, Carlos, esse exemplo? 76 anos. 70. O professor nosso, lá que é o nosso fundador, que é o professor Sérgio Mascarenhas, que é um físico lá da USP de São Carlos, ele foi diagnosticado com 78 e viveu até os 93. E isso aqui nasceu de uma demência reversível. Então, essa história de impacto, ela está começando a nascer, e eu agradeço a oportunidade de estar contando para vocês aqui, porque é legal acompanhar o que está acontecendo, né? A gente gera o dado, os médicos é que vão fazer o uso dele, né? Então, a gente está muito feliz que a gente está hoje já com vários médicos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, Arábia Saudita, América Latina, muito animados de, pela primeira vez, falar, finalmente eu tenho um dado que consegue me prevenir antes da piora neurológica para eu poder antecipar o cuidado dessa pessoa, entendeu? Então, eu vou começar a poder monitorar, assim, mesmo sem suspeita. E, Pavani, te contando uma história, uma das pessoas que eu monitorizei lá no curso deu um vermelho muito forte. Eu fiz na sexta, repeti no sábado. Aí ela pediu ajuda, eu indiquei ela para uma médica que usa a gente, porque eu não sou médico, né? Então eu só fiz como demo. Sim. Mas aí ela foi na médica, ela repetiu, realmente deu muito alterado. Aí ela pediu ajuda, eu achei um neurocirurgião, isso tudo em 10 dias, tá? E ela realmente comprovou que ela tem um problema muito sério, graças a Deus não grave, na parte cerebral. Então, a gente consegue gerar isso, sabe? Fazer tipo um screening mesmo, sabe? Faz que nem coisa, não, cara? Faz que não entendeu? Para você ver se tua dinâmica é intracraniana, um termo meio feio ainda, né? Mas vamos dizer, a dinâmica dentro do crânio lá, né? Se tá tudo em ordem. Se não tá, vai ver, entendeu? Não fica claro. esperando. E deixa eu fazer uma questão. Você falou dos papers todos. Depois você pode colocar esses links para que as pessoas possam ver, que a gente bota na descrição desse episódio. Tá. E as pessoas têm acesso. É tudo em português, em inglês? Como é que é? Os empresa papers, as referências. As referências são em inglês, né? Porque são artigos científicos, mas a gente está criando muito material didático agora, porque a gente tem que educar os médicos, os pacientes, as enfermeiras, todo mundo que está envolvido no mundo da saúde. Te contar, Porto Alegre é onde eu estou mais avançado. Eu estou fazendo uma atuação muito regional. Lá, uma neuropsicóloga ouviu da gente e falou, meu Deus, né, eu estou cada vez recebendo mais idosos, né, 60, 65 mais, que meio falava assim, estou ficando, para que eu vou procurar um psicólogo? Como a gente agora está com essa expectativa de viver cada vez mais e a preocupação agora é viver melhor, o número de pessoas de 60 a mais que estão procurando psicólogo aumentou muito. E ela falou o seguinte, né? O receio dessas pessoas, né, que chama geração prateada, né? Falar assim, eu já tomo conta da minha saúde, eu faço musculação, eu caminho, eu perdi peso, eu estou tomando conta do meu coração. Cuidar daquilo. Meu único grande medo é perder minha dependência por problema de memória, por problema de, entendeu? Então, eles estão se preparando para isso. Aí ela falou, eu tenho um paciente que está com esses sintomas. Ele vai 7 vezes por noite fazer xixi. E está inconformadíssimo, assim, muito triste, muito... Mandou lá, fez o teste, deu vermelho, um geriatra, que também é nosso parceiro, que é o Dr. Emílio Moriguchi, tem um remédio que pode ajudar. Em 10 dias ele já reduziu para 2 vezes por noite e está recuperando a memória. Então, são essas histórias que estão pipocando, porque a gente não tinha dado informação do cérebro. Né? A gente tem muito ainda para fazer, né, Pavani? Você sabe, em área médica, você tem que gerar dados, ciência, mas a gente está tendo esses casos que são suportados pela pesquisa básica. A Brain for Care consegue medir a variação da pressão intracraniana
de forma não invasiva. Isso está regulado pela Anvisa e pelo FDA. Essa parte nós não temos mais dúvida. A pergunta é, quando você tem alguma alteração, o que significa? Aí você tem que procurar um neurologista, um neurocirurgião. Para vocês terem ideia, a gente fez uma pesquisa grande, está fazendo com o grupo de cardiologia do Brasil. Nessa última diretriz de pressão arterial que a gente saiu, a gente já aparece lá no capítulo 15. Por quê? O 120 por 80, ela é um número assim, one size fits all. Eles fazem estatisticamente e falam, olha, para o seu cérebro funcionar bem, o 120 por 80 é normotenso, né? Eles já agora falaram que é pré-hipertenso. Mas pode ser que, no caso da Márcia, por uma questão genética, por uma questão hormonal, a pressão dela devia ser 130 por 90. Porque com 120 por 80 ela está recebendo pouco sangue, aí ela tem migrânia, tontura, dor, entendeu? Então, eles incluíram porque eles acham que a gente vai individualizar o tratamento da pressão arterial olhando para o cérebro também. Então, são Caramba. Não, e não só, eu acho que não só para as pessoas que são 40 a mais, 50 a mais, porque a mulher, por exemplo, tem uma alteração hormonal muito grande quando entra na menopausa. E com certeza essa pressão é diferente, ela muda, né? A gente sabe que muda, mas assim, acho que para jovens, eu também posso fazer isso já como prevenção para. Então, eu acho que com o tempo, infelizmente eu não sei te dizer se isso vai demorar 1 ano, 10 anos ou 30. Porque a área da saúde, ela tem que ser mais conservadora, né? Ela tem que pedir mais dado, mais evidência. Sim. Mas, nesse caso da psicóloga e do asilo, eu já percebo isso. A gente inaugura uma conversa de saúde cerebral. Porque quem dá verde, fala, ó, eu estou na faixa normal, começa assim, o que eu descobri? Eu descobri que se eu tomo muito café, quando eu tomo café, eu entro na zona amarela. Eu falo, eu vou diminuir meu café pela metade. Eu percebi também que eu estava com sobrepeso, né? E eu já perdi 8 quilos. Assim, a minha capacidade de me adaptar quando você pode fazer manobra, sabe? Você pode prender a respiração, comprimir a jugular para ver se teu cérebro dá conta disso, né? Eu esqueci de falar isso, né? Pensa que coisa maluca, né? O cérebro faz tudo isso, né? O nosso organismo toma conta do cérebro e eu consigo mergulhar, eu consigo escalar, eu consigo ir para o espaço, eu consigo correr maratona e tudo se mantém em equilíbrio. Então, aqui dentro está acontecendo, a cada batimento cardíaco, um monte de sensor falando, opa, tem alguma coisa acontecendo. O que ele faz? Ele comprime o nosso sistema vascular dentro do cérebro, ele tira sangue, ele tira líquor, ele aumenta a pressão arterial, tudo para manter essa dinâmica cerebral funcionando independente do que você está fazendo. É muito louco. Entendeu? O sistema nervoso totalmente autônomo. É autônomo, sistema nervoso autônomo. E aí a parte triste é porque se você olhar a curva de, por exemplo, começa a ter um tumor, aí o cérebro vai dando conta, ele vai tirando sangue, ele vai tirando líquido, ele vai se adaptando, e a pressão não sobe, de repente ele faz assim, ó. Ele é exponencial esse aumento da pressão, entendeu? Então, hoje, toda a medicina conhece quando você já passou do ponto. É aí que ela começa a fazer imagem, começa a te cuidar. O que a gente inaugurou? Fazer antes. Começar a olhar mesmo dentro do verdinho ali, se você está bem. E aí você vai mudando os teus hábitos. Ó, quero ficar na zona verde. Então, eu acho que com o tempo e com a educação, e a gente liberando essa onda, que chama onda da pressão intracraniana, para quem quiser pesquisar, tá? A gente vai conseguir criar toda uma cultura de saúde cerebral igual à saúde cardíaca. Carlos, uma pessoa que está nos assistindo agora, que vai ter aqui embaixo na descrição os links que você vai nos dar para que as pessoas possam chegar e acessar mais com conhecimento, com os papers que você vai nos mandar pelos links. Se ele quiser saber como é que está a pressão intracraniana dele, como é que ele faz? Eu ia perguntar, se alguém quiser fazer, já! Eu tive o privilégio de conhecer você num evento e você fez em mim. Isso. Como é que alguém pode ter acesso a isso? Quer dizer, dá para comprar esse equipamento, dá para alugar esse equipamento, dá para você me emprestar ele para usar? Como é que funciona esse sistema? Quem quiser medir, como é que faz, cara? Como é que tem acesso a você? Então, a resposta é mandar um link lá no nosso site, lá tem um Fale Conosco,
manda uma mensagem, a gente tem uma equipe que vai verificar quem está perto de você que tem a tecnologia, porque um dia ela vai ser para consumo. Hoje ela não é, ela depende de alguém que saiba fazer a onda, não é complicado, mas precisa de um treinamento, né? Tem que ser uma equipe médica. Claro. E mais importante é um médico que faça a interpretação, porque a onda tem um formato, ela tem uma variação, então precisa de um médico. Então o caminho é esse, entre em contato com a gente busca alguma clínica. Eu vi que vocês estão em vários lugares já do Brasil, né? Já. Então, essa onda para nós também é positiva, porque a gente começa a mostrar, as pessoas querem saber, elas não estão, né? Elas querem cuidar da sua saúde, então também ajuda a gente a mostrar, nós estamos já em todos os estados do Brasil, então a gente tem alguém perto, e a gente dá um jeito de fazer essa monitorização, então pode entrar no contato no site. Se a pessoa encontrar alguém perto, quanto custa isso? Quer dizer, quanto é que a pessoa vai pagar para o profissional? Como é que funciona isso? Cada clínica tem seu modelo, Pavani. Eu não sei te dizer, assim, varia de clínica para clínica, né? Ela paga um valor mensal para nós e um X a mais por exame, e aí ela cobra. Acho que vai depender também da especialidade do médico. Seria um neurologista uma coisa? Acho que depende se o cardiologista é outro. Talvez tenha uma variável em relação a isso. Mas assim, não deve ultrapassar algumas centenas de reais. Não é uma coisa absurda. Hoje, se eu quiser comprar esse equipamento, dá? Como é que é? Não pode. Hoje a venda é B2B, porque depende de alguém técnico para fazer a monitoração e precisa de um médico fazer a interpretação. Então, ela não é para autoconsumo ainda. Mas nós vamos chegar lá. Porque, pelo que você fez lá, parece muito simples saber se está no verde, amarelo ou vermelho, né? Isso, então, o exame hoje a gente conseguiu, por isso que a gente investiu esses 23 milhões de... E, aproveitando, eu queria agradecer os investidores que acreditaram na gente, então, assim, continuam acreditando, é muito importante isso, né? Porque é um negócio, a gente tem que investir muito para chegar no nível de padrão mundial da saúde. Então, o investidor é uma coisa super importante nessa etapa nossa. E a gente, então, hoje consegue fazer isso de forma simples, né? A gente investiu muito em tecnologia. Temos hoje uma rede de médicos que fazem a parte mais difícil, que é interpretar. Então, se deu vermelho, aí ela vai fazer a anamnese, lá vai te perguntar, né? Você está na menopausa, você está no ciclo, você está com o cinto apertado, você dormiu mal, aí tem a parte clínica que eu não sou... Quanto tempo você está assim? Aí começa as outras partes, né, imagino. Já que você falou de investidores, eu preciso dar uma pausa aqui de um segundo para falar assim que nós vamos entrar aqui agora com os nossos patrocinadores. A nossa Bortolini Imóveis, que está lá no Rio Grande do Sul, a sua imobiliária para conseguir a sua casa, a melhor imobiliária do Rio Grande do Sul. Se você não conhece, vai estar aqui o site, visite, você não vai se arrepender. Nós temos também a Action System, que aumenta a complexibilidade da sua empresa com tecnologia e inovação. Conheça, está aqui o site, conheça o serviço da Action System, é uma excelente empresa que vai ajudar aí a sua empresa a crescer um pouco mais. E é claro que eu não poderia deixar de falar sempre aqui da nossa querida Algor, que está sempre conosco, que é a governança do futuro, que vai cuidar da governança da IA, que está aí no mercado, as pessoas não estão entendendo da importância da governança da IA, conheça a Algor também, que está sempre aqui conosco, e você que está aí do outro lado, que acredita que a sua marca pode fazer parte junto com a nossa para passar mensagens aqui de gotas de lucidez, de comportamento, de gestão, de vida, de medalha, de colocar fogo e deixar a chama acesa na vida de alguém. Estamos aqui para ficar com você. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta lateral aqui. Tá. Quando você me contou sobre isso aí, você me disse que você já contou a história aí, né? Começou com um professor seu, que tinha um processo. Como é que foi esse desenvolvimento dessa tecnologia? Qual é o desafio engenharial que faz essa medição sem fazer a invasão mais? Como é que foi esse processo? O primeiro foi provar uma coisa que ninguém sabia no mundo, que o crânio, ele pulsa. Ele tá é 1/10 de fio de cabelo, assim, que você não vê, né?
Você mede. Então, ninguém sabia disso. Há 200 anos atrás, um médico, um médico e um enfermeiro, acho, Monroe e Kelly, fizeram um paradigma que falaram o seguinte: o crânio é uma caixa rígida e inexpansível. Significa o seguinte, que qualquer volume que aumenta dentro do crânio, alguma coisa tem que sair. E a hora que esgota essa capacidade de tirar coisa, a pressão sobe. Então, foram eles que criaram esse conceito de pressão intracraniana. E aí, quando o professor, há 20 anos atrás, leu isso, ele falou, tudo bem, o crânio é rígido, mas nada é inexpansível. O diamante expande, o aço expande, o átomo expande. Então, o que ele fez? Ele pegou um crânio vazio, colou um sensor que mede nanodeformações lá da escola de engenharia, pegou um balão, né, colou o sensor no monitor, foi lá no posto de gasolina e meteu ar. E aí ele viu o sinal mudando. Ele falou, tá vendo? Ó, o crânio expande. Foi assim. Gênio, né? Uau! E aí ele contratou alguns alunos, um é o Gustavo, que é o nosso diretor científico, o outro é o Rodrigo, que é o nosso diretor de tecnologia, e aí eles começaram a criar, primeiro era um sensor que você tinha que cortar a pele e colar o sensor no osso. Aí eles tiveram essa ideia de um sensor que é de fora, só de encostar, e aí todo o problema era fazer essa onda que eles captavam, porque ela pega movimento. Aí teve toda uma coisa de matemática para tirar todo o ruído desse sinal, e só sobrar a onda. Então eles começaram a comparar a onda de dentro com a onda de fora, e foram tirando ruído, até uma hora fora. Chegamos na mesma onda de dentro, olhando de fora. E é isso que a gente provou para a Anvisa e para o FDA. O nosso aparelho consegue, pelo sensor e pela matemática de algoritmo, mostrar a mesma onda que o invasivo mostra. Então, esse foi até 2000 e, vamos dizer, 20, 21, para a gente conseguir o FDA, o Anvisa e o FDA. Aí veio toda... Qual é mais difícil, Carlos, o Anvisa ou o FDA? Acho que o Anvisa, hein? O FDA. Nos Estados Unidos é mais complicado, né? E foi muito legal o processo, porque a gente pegou na pandemia. A gente fez na pandemia. E eles só conheciam da pressão, depois que você já piorou. E nós tivemos que mostrar que a onda muda antes de piorar a pressão. Então, nós ficamos 6 meses num trabalho, e foi muito legal, eles são muito corretos, tá? Realmente merece um adendo aqui. Tanto a Anvisa como a FDA são entidades muito sérias. Às vezes a gente reclama que demora, mas precisa, às vezes, entendeu? Porque a gente teve Não é à toa, né? A gente tem que fazer toda uma revisão da literatura no mundo. Não somos só nós que estamos falando, já se fala há vários anos da onda, da importância, do que ela representa. E aí, quando eles entenderam, eles deram um aval para nós bacana para caramba. Eles falaram, você pode monitorar qualquer um, em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, exceto o pediátrico ainda, a gente não tem para menor de 18 anos, mas a gente deve ter daqui a um ano. E vocês conseguem mostrar a variação da pressão dentro do crânio, e vocês geram 2 parâmetros para fazer isso. Então, basicamente, ele me permite hoje fazer o que eu fiz aquele dia lá, né, mesmo sendo médico. Como novo sinal vital, né, cara? É um novo sinal vital. Porque para criança ainda não, porque o cérebro da criança ainda tem uma evolução, é por isso? Não, no Brasil a gente já tem. A gente já consegue fazer para bebê. A gente já faz em bebê. Tem histórias incríveis de bebês que, né? Porque o bebê tem o problema que ele não consegue comunicar, né? Então, você fica lá vendo aquele bebê chorando e tal. No nosso site, se vocês puderem entrar também procurar o caso da Maia, é um caso lindo também de criança que tinha essa hidrocefalia, né? E a válvula tinha um problema, a gente ajudou a médica a identificar que tinha esse problema, 18 internações, várias cirurgias, dor, e para piorar, gêmeas. Uma não tinha, outra tinha. Então, a gente teve que convencer a mãe, que é a Tati, super querida, a doutora Neuci, que foi a médica que acreditou, isso tem 6 anos já, tá? E vou tentar não chorar, porque toda vez que eu conto eu choro. Aí a gente conseguiu ir na casa dela, porque a válvula ela tinha uma questão de mau funcionamento de vez em quando. Então ela passava mal, chegava no hospital, estava bem.
E aí todo mundo falava, tá vendo, mamãe? Você tá exagerando. E ela falou, eu sei, minha filha, faz 4 anos que eu vivo com ela. Eu olho cada segundo ela. Aí a gente conseguiu ajudar, que era realmente um problema da válvula, a médica acreditou, trocou a válvula, mas mesmo assim ela estava ainda com algum problema, mas a onda estava totalmente normal. Foi quando uma equipe médica falou, a gente acha que ela tem algo a mais. E aí viram que ela tinha uma epilepsia leve. Aí deram o remedinho da epilepsia, ela já está, faz 7 anos, nunca mais teve problema. E agora a mãe voltou a poder trabalhar, eles estão podendo viajar. Que legal. Entendeu? Então, assim, é uma história linda e ainda está gravada com o professor Sérgio. Então, o professor Sérgio fica com ela no colo, né? Então, é um vídeo muito emocionante. Então, a gente vai começar agora a entrar nessa fase de contar essas histórias, entendeu? E isso é muito gostoso de fazer, né? Então, a gente está entrando numa fase bem legal de impacto na vida das pessoas, né? Mas o mais importante, Márcia e o Pavani, no caso dos idosos, como a Márcia falou, é para todo mundo, tá? Mas no caso do idoso, a gente criou, infelizmente, pela falta de uma tecnologia dessas, um hábito de aceitar o envelhecimento como uma coisa que faz parte da vida. Em alguns casos, e os números são, a Suécia transformou em saúde populacional. 1,5% de todas as pessoas com 70 anos têm esse problema que dá para reverter e sobe para 10% aos 80. Então é muita gente. Caramba, é muita gente. E a gente talvez consiga mostrar que o seu caso, vale a pena você ir atrás de um neurologista, de um neurocirurgião, que ele faz os exames complementares, a gente vira um indicador de acompanhamento, com remédio ou com cirurgia dá para reverter muito, e aí você vai acompanhando a pessoa pelo nosso aparelho, entendeu? É que nem pressão arterial, que nem colesterol, né? E aí vai vendo o hábito, vai... Então, na Suécia, eles estimam que chega a ganhar 3 anos e meio de qualidade de vida autônoma de novo. Uma pessoa que está com 70, 80, é quase que... É muito tempo. É muito tempo, entendeu? Muito tempo. Então... E a gente que lida com... Minha mãe tem 95, mora com a gente, né? A gente que lida com a finitude assim, né? A idade super avançada, muito de perto, com Alzheimer e todas aquelas questões... você começa a pensar, o que eu posso fazer para o meu cérebro não ficar assim? É justamente o que você falou aí. Então, assim, eu acho que vale para essa tecnologia, eu acho que ela é revolucionária, ao meu ver, eu não conhecia. O Carlos falou, é o novo Miguel Nicoleles da... Que assim seja, porque eu acho que vai trazer tanto benefício para o mundo, não é só para quem tem acesso. Eu acho que não adianta você cuidar do corpo e o seu principal, que é a cabeça, você deixar de cuidar. Você tem que cuidar não só de comportamento, que a gente fala aqui, mas da saúde do seu cérebro para que ele tenha um ótimo comportamento. Então, assim, eu achei espetacular quando ele me falou. Eu falei, não, a gente tem que trazer ele para o podcast, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer isso. É uma revolucionário, realmente. E o que eu falo assim, eu, na verdade, sou o porta-voz, né? Assim, na verdade, tem um grupo já trabalhando lá. O Gustavo e o Rodrigo estão há 15 anos nessa jornada, né? Que é o nosso diretor. Eles é que são os gurus lá. Eu e o Plínio, que é o meu sócio há 40 anos, é meu irmão de alma aí, que somos investidor, e o Plínio já é o CEO desde 2016. Eu estava nos Estados Unidos, eu entrei em 2020, né? Então, fora todo o resto da equipe que está trabalhando nisso já há vários anos. E os médicos, as enfermeiras, então, assim, você sabe, um negócio desse você não faz. Acontece. Um monte de gente envolvida, né? Então Carlos, você botou dinheiro próprio nisso, não? Botei, até para desespero da minha mulher, mais do que eu devia. Né? Porque... E você pode dizer quanto você botou e se já recuperou ou não? Não, isso aqui vai demorar para recuperar. Mas não queria comentar muito, mas assim, eu tô com 61, né? Então minha aposentadoria se foi. Tá tudo lá. Porque sabe qual que é o problema, Pavani? Quando você vê esses coisa casos, louca, né? Quando você vê esses casos, você fala assim, putz, eu não vou até o você não consegue mais. Você não consegue largar. Enquanto a coisa não estiver rodando sozinha, você não consegue parar. Assim, não é quando você vai vendo essas histórias, né? Essa lá da pessoa do nosso curso, não sei se vocês acreditam em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que as coisas... Não. E você lembra do Fábio Laub, né? Então, o Fábio é um amigo meu dos Estados Unidos que veio para o curso e ele teve o mesmo problema que essa pessoa. Então, e ele está trabalhando com essa pessoa. E aí essa pessoa
fica sabendo do que tem por meu intermédio e consegue conversar com o Fábio, que teve o mesmo problema que ela. Olha que coisa. Olha que louco, é louco. Muito, muito maluca. Assim como essa, tem várias histórias acontecendo. E você, quando você mediu a gente ali, eu vi o movimento da pessoa que você mediu e que não estava tão bem, foi uma surpresa para a pessoa, né? Ela nem imaginava que tinha algum tipo de... Porque você entende que, assim, como o nosso organismo tenta dar conta dessas alterações de forma autônoma, você não sente nada, mas já tem um processo acontecendo. Entendeu? Interno. Você Então, só vai saber a hora que ele explodir, né? Igual o meu infarto também, aquela questão que eu tive. Vou contar uma história. Assim. Como é que é o tratamento top num país que nem o Brasil? Top. Vamos imaginar que a pessoa cai, bate a cabeça na banheira. Ou tem bate assim, fica meio desacordado, a família fica preocupada, leva para emergência. O que você faz? Você tira uma radiografia, você faz uma ressonância e deixa em observação. Algumas horas, alguns dias, e fala, olha, não vi nada na imagem, está tudo em ordem, manda para casa, mas faz aquela observação. Mas se você sentir alguma coisa, você volta. Sentiu o quê, entendeu? E essa pessoa, eu não sei se foi o problema dela, né, mas poderia ter sido, mas eu não estou dizendo que a Brain for Care ajudaria, eu não sei dizer, tá? Mas pode ser que poderia, mas estou usando um exemplo. Depois de 17 dias, às 5 da tarde, 6 da tarde, começou a falar meio esquisito, uma pessoa desconfiou, alertou o médico, conseguiu viajar para São Paulo e viu que estava com uma hemorragia. Que é o caso do presidente Lula. Entendeu? O presidente, o melhor tratamento possível o presidente foi ainda sintomático. Então, na questão cerebral, a gente ainda usa muito sintoma como uma maneira de ver o que está acontecendo. Isso que acontece com todos nós. Outro exemplo que a gente gosta de usar. Se você, Márcia, sentir uma palpitação esquisita no coração, o que você faz? Você vai para onde? Você vai no pronto-socorro, né? Vai num cardiologista, vai em algum lugar. Não, pronto-socorro, né? Vai para o oftalmologista. Tá? Agora, se tem uma dor de cabeça que não passa, a maioria das pessoas vai na farmácia. Aí compra um remédio. Sim. Aí não melhora, compra outro remédio. Entendeu? Aí vai num endócrino, não vai no neurologista de casa. Aí quando não aguenta, vai no pronto-socorro, vai tomar um negocinho para enxaqueca e aí volta para casa. Isso. Então, demora muito. A sua base hoje, a sua base hoje, Carlos, é onde? É Porto Alegre? Não, é São Paulo. A empresa sede é em São Carlos, lá na USP. Nós somos uma empresa que saiu da USP de São Carlos. Então, a engenharia, a pesquisa fica toda lá. Em São Paulo, nós temos um escritório comercial e nos Estados Unidos, a gente tem um escritório em Atlanta, no estado da Geórgia. Mas a gente tem hoje médico espalhado pelo Brasil. E Porto Alegre é porque, por algumas coincidências lá, eu sou conselheiro de uma ONG chamada Parceiros Voluntários. E aí eu contei a história, e aí eles falaram, olha, tem um asilo aqui que acho que é legal você conhecer, que é o Asilo Padre Cacique, que é uma coisa... O Brasil tem algumas ilhas de excelência. O Asilo Padre Cacique é uma doação da Princesa Isabel, tem 120 e poucos anos esse asilo, toma conta de pessoas em situação de vulnerabilidade. E vocês não conseguem acreditar a infraestrutura que tem. É um lugar lindo, super bem cuidado, só com doação, uma coisa inacreditável. A liderança é toda voluntária. Eles foram generosíssimos de abrir a porta e permitir que a gente fizesse com a doutora Júlia, que é a geriatra, o cuidado dos idosos. E é lá que a gente tem o primeiro caso no mundo, que é o senhor José Lourenço, de uma pessoa que foi encontrada com demência reversível, e a gente conseguiu fazer a reversão. Então, fica também aqui meu apelo para que vocês entrem no site do Asilo Padre Cacique e fazer uma doação, porque é um trabalho lindo, e agora a gente está formalizando uma parceria para transformar a Brain for Care num exame que eles podem pedir de forma rotineira. Então, a cada 3 meses, monitorar todos os idosos e ver a evolução do quadro dele, daqueles que estão em vermelho, a gente ajudar com o cuidado. Ô, Carlos, posso dizer que a Brain for Care e essa tecnologia é uma patente genuinamente brasileira? 100% brasileiro. Só brasileiro. Que orgulho.
Só brasileiro. Só brasileiro. É um orgulho para o nosso país. É uma coisa que, assim, é uma das barreiras, né? Porque, imagina, você chega lá nos Estados Unidos e fala, ó, a gente fez isso lá no Brasil, tudo, assim, tem que ter esse crivo, né? Então, a gente tinha muita ciência dessa dificuldade que a gente ia enfrentar, de falar, não, a gente realmente consegue. Por isso que a gente investiu tanto em ciência, entendeu? Porque a forma que você tem de falar, não, eu consigo, é fazendo publicação em revista internacional de renome. Então, a gente consegue... Aí o Miguel Nicoleles que não nos deixa mentir, né? Então, ele é um dos exemplos, ele conhece a gente. Hoje tem... interessante, o Brasil é muito bom na área de neuro, tem muito brasileiro muito relevante, né? Embora seja uma tecnologia totalmente patenteada e brasileira, os investidores também foram nacionais ou não? A primeira fase foi toda ela com investidores nacionais, principalmente alguns amigos e chama family offices, né? Algumas pessoas que foram bondosas a ponto de, né, ajudar. E aí, há uns 4 anos atrás, eu criei um fundo nos Estados Unidos. Aí começaram a entrar investidores americanos também. E agora a gente está numa fase de encontrar um investidor institucional. A gente recebeu recentemente um apoio da FINEP para desenvolver a Brain for Care para o SUS, nas emergências. Então, outro número, assim como a Índia, China, o Brasil hoje só 15% das cidades brasileiras têm imagem, ressonância, tomografia, entendeu? E a quantidade de motos, de quedas, né? Então, uma dúvida que os médicos têm quando estão no interior, na ponta, transfiro a pessoa ou não, entendeu? O caso é grave ou não. Então, a gente está fazendo um trabalho junto com o governo brasileiro de deixar a Brain for Care no SUS, aonde as pessoas mais precisam, né? Então, esse é um trabalho... Só em São Paulo, motoqueiro. Então, o número de acidentes é grande, né? Inclusive doméstico, né? E, então, a gente está com apoio governamental agora, aí também super importante, né? Como é que a gente pode te agradecer para você? Por trazer tanta informação e tanta lucidez para quem está nos assistindo, porque isso para mim, quando ele falou, eu falei, a maior lucidez que trouxe aqui para mim, porque eu não sabia, nunca imaginei que a gente pudesse monitorar a gente sabe, né, do médico, mas em relação ao que você está falando aqui, que é uma prevenção, eu nunca tinha ouvido falar e foi, de fato, para mim, transformador. Transformador. Se você tivesse... Estamos chegando ao nosso final aqui, Carlos. Para a gente finalizar, né? O que você diria para quem qual seriam as suas palavras finais para quem está nos assistindo e nos assistirá? Uma, assim, acreditar que a gente está fazendo o trabalho mais sério possível. Sabe, num mundo que está cheio de pessoas tentando fazer caminhos curtos, sabe, e cortar caminho para falar, não, eu consigo fazer isso. A gente seguiu o caminho mais difícil, mais árduo, mas o mais sério possível, que é o caminho da ciência. Então, essa é a primeira coisa, assim, acreditar. A gente tem nossos problemas, mas esse grupo que está trabalhando há 10 anos junto está tentando fazer o trabalho mais sério possível do mundo, porque a gente quer criar um sinal vital para o mundo inteiro. Então, a gente colocou a barra o mais alto possível. O segundo é tentar se autoeducar sobre essa questão do cérebro. Então, sabe, começar a ler, começar a perceber. E acreditar que, por exemplo, a questão da pressão arterial não é só um problema vascular cardíaco. Se você... Vou te dar um outro exemplo, Avan, desculpa aqui tomar, né? Mas assim... Pode falar. Claro. Apneia, né? Durante a noite, ou ronca, que era o meu caso. Também eu não dava muita bola, hoje eu dou muita bola. Durante a noite, se você não respira bem, aumenta o CO2 dentro do cérebro, os vasos aumentam, o volume dentro do crânio aumenta, você tem crises de risco de hipertensão intracraniana durante a noite, toda noite. Você imagina você 20 anos isso. Você começa a matar neurônio, até uma hora que a conta aparece. Então, a conta chega, né? A conta chega. Então, essa coisa do hábito saudável desde jovem para o cérebro é muito importante. Então, essa é a segunda questão. Cuidem-se, porque o cérebro é muito sensível, e aí você muitas vezes não consegue reverter, porque o neurônio morreu, a gente ainda não tem ressuscitação do neurônio, né?
E o terceiro é acompanhar a gente, sabe? É buscar ajuda. Quanto mais pessoas perguntarem, eu quero fazer um exame, eu quero saber, pode não ser Brain for Care, pode ser outra coisa, mas comece a cobrar, não aceite que um problema aqui não passa, uma dor de cabeça aqui não passa, uma tontura aqui não passa, não mereça a busca de algum profissional qualificado, entendeu? Então, assim como a gente procura um cardiologista, um oftalmologista, procure um neurologista, procure um neurocirurgião, porque por muitas vezes a gente consegue, eles conseguem, a gente não, eles conseguem cuidar da saúde da gente. Então, acho que o meu terceiro apelo é esse, assim, não se acomodem com problemas neurológicos. Acho que é isso. Nossa. Cara, prestação de serviços, né? Prestação de serviços, minha gratidão por tanta informação e de tanta qualidade. Eu acho que isso é crucial para que as pessoas entendam. Depois, é claro que eu vou colocar todos os links possíveis aqui na descrição para as pessoas acompanharem, lerem, seguirem, entenderem melhor, cuidarem-se de si, né? Que hoje as pessoas... tanta correria, as pessoas se abandonam. Então, a cabeça acho que a última coisa que a gente tem que abandonar. É verdade. Se tiver que escolher uma, a cabeça é a última. Então... Irmão, conta conosco aqui também, tá? Nossos humildes braços e pernas para ajudar nesse seu desafio. E foi um privilégio ter te conhecido e um privilégio maior ainda ter podido contar com a sua presença para difundir isso da melhor forma possível. Isso vai para muitos cantos, pode ter certeza. Nós vamos fazer muita força para que a sua mensagem chegue a lugares cada vez mais distantes. Sem dúvida. O privilégio é todo meu, adorei a conversa. É muito gostoso conversar com gente séria. E eu percebo claramente que você faz um trabalho muito sério. Então é muito legal, parabéns aí. Vocês têm o meu contato, qualquer pessoa que mandar pergunta para vocês, me mandem, que eu tento dar um encaminhamento. Maravilha. Pode deixar. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Não sai do estúdio, não. Fica aí, nós vamos fechar e já fechamos com você. Um abraço. Um abraço. Vamos fechar? Vamos. E para vocês que estiveram conosco até o finalzinho desse podcast espetacular, cheio de informação, incrível. E assim, cuidem das suas cabeças, cuidem do seu cérebro, cuidem de você e nos vemos no próximo Antídoto. Até breve. Bye, bye.